E aí, tudo bom? Marcianos invadem a Terra, transformando o planeta num parque de diversões mortal, e a humanidade precisa encontrar uma solução antes que seja tarde demais. Vai comentando o que você faria para sobreviver a uma invasão alienígena e me acompanhe no resumo do clássico filme de ficção científica e comédia chamado Marte Ataca, de 1996. Estamos no Kentucky e um rebanho em chamas chama a atenção de dois fazendeiros que flagram uma nave espacial saindo da Terra. Ela vai a Marte e avisa outras centenas delas que migram em direção à Terra, provavelmente avisou que encontrou vida inteligente. A notícia chega aos ouvidos do presidente dos Estados Unidos, que está doido para contar a notícia à população. E enquanto o General Decker quer tacar bomba em tudo, o professor Donald Kessler acredita que aquela espécie não será uma ameaça por ser avançada tecnologicamente. Ele faz o anúncio de descoberta em rede nacional no dia seguinte, e isso divide opiniões. Você que me assiste, como reagiria a uma notícia dessas? Comenta aí. No Kansas, a notícia parece não impressionar, pois a família de Richie Norris está mais interessada em armar uma arma em tempo recorde, e isso é uma das coisas que eu mais acho interessante nesse filme, pois ele traz um contraste legal entre cidade grande e interior. E essa família do interior não tem muito interesse naquelas novidades e acha que está tudo bem e tudo em ordem para seguir com a vida deles. E como ninguém ainda entende muito bem no que tá rolando, a vida segue, né? Bárbara e Art continuam articulando golpes num cassino em Las Vegas, enquanto em Washington, Louise precisa trabalhar para pagar as contas e ainda cuidar dos filhos rebeldes. Ela é ex-mulher de Byron, um ex-lutador que trabalha naquele cassino e que sabe que a ex-esposa se vira para cuidar dos garotos, mas não consegue ajudar muito financeiramente e para piorar o patrão não dá aumento não. E enquanto todos seguem as suas rotinas, as naves estão se aproximando do planeta. Natalie Lake ficou faceira, mas não pela notícia e sim porque receberá o professor Donald em seu programa de fofocas. E ela tem um crush nele, então seu marido Jason Stone não curte muito bem a ideia. Na entrevista, o professor se mostra empolgado com o contato extraterrestre e acredita que irão aprender muito, mas a transmissão é interrompida quando o imperador romano invade a programação, falando uma língua completamente estranha que ninguém entende, e isso causa um alvoroço na galera. O professor usou aquelas imagens para estudar aquela raça e concluiu que eles respiram nitrogênio e possuem potencial telepático para ler pensamentos. Eu sei que é estranho ele conseguir isso só com aquelas imagens, mas finge que é possível. Só que ele segue na paz, tranquilinho, defendendo a tese de que os ETs são paz e amor por possuírem cultura avançada e que os humanos é que são agressivos, por isso tudo segue em ordem no planeta. O governo cria um tradutor para entender a mensagem, mas ela segue sem sentido algum. Inclusive, o governo já tá agindo convocando o exército e Billy Glenn foi convocado. Richie sofre bastante com isso, pois a sua família não o acha tão útil quanto o irmão. Então, após a despedida, leva sua avó Florence ao asilo e demonstra ter um carinho enorme por ela, sendo super cuidadoso e preocupado. Ela, por sinal, tá bem de boa quanto aos marcianos, porque ela já viu coisa demais na vida dela. Em Washington, a mídia compete para entrevistar os marcianos, enquanto que em Las Vegas, Art quer que Byron dê uma coça num cara oferecendo dinheiro em troca, porque sabe que ele tá precisando, mas o Byron se recusa, pois quer conquistar a sua esposa de volta. Enquanto isso, as naves estão cada vez mais perto e ninguém parece realmente preocupado com aquilo. A presidência descobre o local de pouso e, ao invés de fazerem um contato de maneira pacífica, decidem levar as forças armadas num evento comandado pelo General Casey, enquanto o doutor corre para calibrar o seu tradutor. Bárbara também está lá, toda namastê, aguardando os marcianos, enquanto Natalie e Jason aguardam para iniciar a cobertura. Uma nave espacial pousa e o imperador extraterrestre aparece seguido de vários outros seres alienígenas. O general tenta contato através do tradutor e o alienígena entende, respondendo que vieram em paz, o que faz todo mundo comemorar, e até um cara parecendo Jesus Cristo solta uma pomba branca. Só que, gente, pensa na pegadinha do malandro, do nada os ETs surtam e iniciam um ataque geral, e no meio da correria, Billy Glenn é finalizado enquanto desviava dos tiros. Jason vê Natalie em apuros e ao tentar salvá-la é finalizado também. Natalie desmaia e o seu corpo é levado pelos alienígenas para dentro da nave, que parte logo em seguida. Mesmo com isso tudo rolando, o professor tenta manter a paz enquanto o general busca um ataque, mas o presidente dos Estados Unidos não sabe o que fazer. Então questiona sua esposa, que até então só se preocupava com as roupas dela, mas agora manda eles acabarem com aquela raça. Eles deduzem que o motivo da briga foi a pomba, então tentam uma nova comunicação propondo uma trégua. E um ET de sunguinha recebe a mensagem e a entrega ao comandante alienígena, que está vendo uma revista adulta e nenhum deles leva aquilo a sério. E bom, a Natalie está presa lá dentro, sendo estudada. Na Terra, o Art não sossega e tem mais uma ideia idiota e decide lucrar em cima dos ETs, tendo a brilhante ideia de organizar um hotel para receber os marcianos. Bárbara não curte aquela falta de preocupação não, ao contrário do professor, que está estudando o corpo de um ET. Enquanto isso, na nave, o imperador vai ao laboratório cheio de amostras coletadas na Terra e descobrimos que Natalie está sendo usada como cobaia para a criação de uma nova espécie, e a sua cabeça foi substituída pela do seu cachorro,
cachorro. De volta à Terra, Billy Glenn é enterrado e Louise se mostra empolgada com o reencontro com Byron, que chegará no dia seguinte à cidade. E mais uma vez, o povo não parece se impressionar com o que tá rolando por ali. Os alienígenas se comunicam com a Terra pedindo desculpas e pedem uma reunião no Congresso. Então um novo evento se forma, dessa vez com placas proibindo pássaros pra não dar merda. E todo mundo aguarda o novo pronunciamento do embaixador, que chega aparentemente desconfiado, mas na real eles estão de sacanagem e atacam todo mundo ali de novo, dessa vez levando o corpo do professor como refém. As forças armadas atacam, mas sem resultado, então o presidente decide finalmente agir e o general Decker comemora, pois ele sempre quis meter o louco. Mas na verdade o presidente faz um anúncio pacífico, falando que tudo continuará funcionando e que está tudo em paz e em ordem. A verdade é que ele só quer se promover na política, que nervo que me dá. Só que enquanto a humanidade toma atitudes ridículas, os ETs já estão seguindo com os planos, pois na nave a cabeça do professor já foi removida, enquanto que a cabeça de Natalie foi costurada ao corpo de um cachorro. Eles aproveitam a proximidade para se declarar um ao outro, pois sempre tiveram um crush um no outro. Uma ET disfarçada chega à Casa Branca mascando chiclete e é recebida por Jerry, que adora ser inconveniente com mulheres. Ele leva a moça para dentro sem saber que o anel dela é uma câmera escondida e entram num quarto íntimo, mas ao tentar relações com a moça, ele é atacado. A moça sai dali e vai em direção ao quarto do presidente, onde tira sua máscara, mas o cachorro late e acorda o presidente e a primeira-dama, fazendo com que a alienígena se distraísse e fosse finalizada pelos seguranças presidenciais. Porém, a sua câmera escondida registrou tudo, revoltando os marcianos que viram aquilo como uma afronta e começaram a se preparar para a guerra, onde usariam um robô gigante para atacar. Os legistas analisam a ET e descobrem que o chiclete que ela mascava continha nitrogênio e que era assim que ela respirava. Mas isso é irrelevante agora, pois as naves chegam à Terra rapidinho e pousam em Washington, onde começam a destruir monumentos e tacar o terror. Os filhos de Louise estão na Casa Branca e se protegem dos ataques, mas pegam armas e atacam também, ajudando o presidente. Porém, nesse ataque, um lustre cai sobre a primeira-dama, finalizando ela ali mesmo. Em Las Vegas, Art não quer saber da ameaça e tenta vender a sua ideia golpista aos investidores, mas um ataque acontece e sua torre é destruída, e ele é finalizado também. Shows são invadidos pelos ETs e o cantor Tom Jones foge, enquanto Byron avisa Louise que os voos foram cancelados, então ele precisa dar um jeito. Descobre que Bárbara tem um avião que usaria para se esconder numa caverna, então vai atrás dele enquanto o caos acontece na cidade. No interior não tá sendo diferente e a família Norris está se armando. O presidente está acuado e sem saber o que fazer, percebendo que outros países também estão caindo na pegadinha do malandro dos ETs e que tudo era culpa dele. O general Decker aproveita o momento de vulnerabilidade e consegue a assinatura do presidente para um ataque nuclear. O problema é que a nave Alien tem um dispositivo para absorver a bomba e os ETs usam aquilo para brincar com a voz, tipo Gazélio. Ao redor do mundo, o caos se espalha e diversos pontos históricos são destruídos enquanto a preocupação de Rich é salvar sua avó, que está no asilo, e isso vai contra a vontade dos seus pais, que acham que ela deve ser esquecida por estar velhinha. Ele deixa os pais para trás, mas no momento certo, pois o robô gigante chega e amassa o trailer deles, finalizando-os também. O robô persegue o carro de Rich, mas tropeça em fios elétricos, o que o salva. Enquanto isso, no asilo, vovó Florence ouve música e nem percebe a destruição acontecendo ao redor. Os ETs chegam perto dela e quando seu neto chega, ela se vira e seu fone de ouvido desconecta, fazendo a música sair nos alto-falantes, o que faz o cérebro dos ETs explodirem. Assim, descobriram uma maneira de acabar com aquela raça alienígena e salvar a humanidade. Na sala de guerra do governo, o presidente é atacado e o general ameaça os ETs, mas eles são debochados e o reduzem e o finalizam, continuando o ataque sem finalizar o presidente, que busca entender a motivação deles. O presidente tenta um contato e mais uma vez é com viés político, falando que poderiam se unir e ser uma grande potência, e por um momento acredita ter emocionado o alienígena, mas é novamente uma emboscada e o presidente é finalizado ali também. Rich sai pela cidade com som alto, explodindo vários alienígenas e vão para a estação de rádio espalhar a música para todo canto e acabar com aquela zona de uma vez por todas. Enquanto Byron e os demais chegam ao avião, mas estão encurralados, pois várias criaturas estão ali fora, então Byron se sacrifica como distração para que os demais possam sair dali em segurança. Mas a sua ligação com a Louise é tão forte que ela sente que algo aconteceu com ele. Enquanto isso, o exército entendeu o recado e sai com música alta pelas ruas, e como a música está em todo canto, as naves se chocam. E em meio ao caos, as cabeças de Natalie e Donald se despedem, pois sabem que não sobreviverão àquilo tudo. O mundo foi salvo e os sobreviventes encontram o mundo em paz. Washington faz uma homenagem aos mortos e Taffy, a filha do presidente, homenageia a vovó Florence e Rich pelo ato de bravura. Enquanto isso, Louise limpa a bagunça, mas mal sabe ela que Byron sobreviveu e está indo reencontrar sua família. E aí, o que você achou do filme Marte Ataca? Comenta aí a sua opinião e não esquece de se inscrever e de assistir aos outros resumos aqui da Central. Tchau, vejo você no próximo vídeo.